De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, porque tem uma informação absolutamente relevante no ambiente do Inter. A folha salarial, os salários dos jogadores do Inter foram revelados. E a gente vai falar sobre isso aqui, como é que está em relação ao ano de 2025 também, tenho detalhes importantes para trazer para você nesse conteúdo. E também quanto que o Cruzeiro está pedindo para negociar o João Marcelo com o Inter. Há quem diga que já existe um acerto, eu tenho uma conversa com uma pessoa importante dessa negociação para trazer também. Antes de falar sobre tudo isso, eu só peço a tua moral, que é tudo de graça. É deixar o like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo vale a pena, que o conteúdo tem relevância. Eu sei que muita gente pede, pô, mas fala logo, fica pedindo like, mas eu não pedi, vocês não vão dar o like. E nem se inscrever no canal, entrar para a nossa comunidade. Eu sei que nós já estamos com mais de 23 mil inscritos por aqui, mas a gente pode mais, né? Então se inscreve aí e ativa o sininho com as notificações também, porque aí você vai receber aviso no celular assim que tiver vídeo novo, e como tem vídeo sempre, você vai ficar sabendo antes dessas informações, beleza? Vamos lá. Simon Bianchini, repórter da Rádio Gaúcha, trouxe a informação sobre um avanço do Internacional com o João Marcelo, tá? O zagueiro do Cruzeiro, com quem o Inter aí já teria um acordo, tá? Eu sei que tem outros repórteres também, não vou nomear todo mundo, mas vi mais gente também dizendo sobre um acordo entre Inter e Cruzeiro, tá? Nessa negociação. O que eu tenho de informação nessa sexta-feira, no dia de hoje, tá? E eu pude confirmar, pelo menos com uma pessoa do Cruzeiro, tá? Importante. Essa pessoa do Cruzeiro com quem eu conversei me garantiu que acordo, negócio fechado, não tem ainda, tá? O negócio não tá fechado ainda. Mas, sim, houve uma conversa do Inter há alguns dias, tá? Especialmente antes do segundo Grenal, perdão, da final do Campeonato Gaúcho, entre o primeiro e o segundo. Ali o Inter fez uma primeira conversa com o Cruzeiro para contratar o João Marcelo, e uma conversa de novo, né? Porque já tinha tratado do tema lá no negócio do Vitão, que acabou saindo para o Flamengo e não para o Cruzeiro. Ali o Inter fez uma primeira procura, buscou entender valores, como é que era a situação e tudo mais. O Inter, quando buscou essas informações e recebeu, foi representado nessa conversa pelo Fabinho Soldado, executivo do Inter, e ele conversou com o Bruno Spindel, que é o gerente do Cruzeiro, aquele que trabalhou no Flamengo e hoje está lá em Minas Gerais. Foram os dois que tocaram essa negociação até agora. Estão tocando a negociação até agora. Mas especialmente nessa conversa aí até a semana passada e início dessa semana. De lá para cá, o Inter não voltou mais a conversar com o Cruzeiro sobre esse negócio, tá? Então aquilo que muita gente entendeu e fez uma leitura, especialmente do jogo do Inter contra o Atlético Mineiro lá em BH, era de que o Inter, tinha um acerto com a equipe do Cruzeiro, pelo João Marcelo, mas estava colocando em stand-by em virtude do negócio com o Patrick, né? Que o Inter estaria avançando pelo Patrick, ia ver como é que ia fechar e tal, para ver para onde correria. Tem uma informação aqui de que o Inter fechou tudo com o Tigres do México para contratar o Joaquim, zagueiro que está jogando lá. Mas o Joaquim, o Inter fechou, né, chegava num acordo com o Joaquim pedia mais alguma coisa. Aí o Inter, né, ajeitava aquela coisa que ele pediu, ele colocava mais uma. Aí o Inter ajeitou, ele pediu mais uma coisa. Aí o Inter, bom, tá pedindo coisa para não fechar, não vamos fechar o negócio. Esse negócio aí, pelo que o Inter confirma, estava girando em torno de 6 milhões de euros. Seria esse o valor que o Inter pagaria ao Tigres e estava tudo encaminhado, mas não fechou com o Joaquim. O que eu tenho de informação, e para mim essa é a informação mais importante da negociação toda até agora, é que o Cruzeiro, além de negar um acerto já pronto, um acordo já fechado com o Inter, atenção, o Cruzeiro pede 4 milhões de euros pelo João Marcelo. Esse é o valor que o Cruzeiro está pedindo. Tá? O Cruzeiro não está fechando as portas para o Inter, aquela bronca que rolou lá da direção do Cruzeiro com o Inter por causa do negócio do Vitão, né, que o Inter teria ruído a corda, o acordo estava fechado com o Cruzeiro, ele foi para o Flamengo e tudo mais. Isso, de certa forma, abalou a relação entre as duas direções, mas negócio é negócio, né? O Cruzeiro não vai fechar a porta de vender um jogador por causa disso para o Internacional, pelo menos não pelo que eu ouvi hoje, tá? O negócio vai acontecer se, até onde eu tenho, os clubes entrarem em acordo e pelo que eu sei não entraram ainda.
Mas isso não significa que o Inter já não pode ter avançado algumas casas importantes em relação a isso. Até porque, vamos lá, né, o João Marcelo confirmou que tinha uma procura na final do Campeonato Mineiro, depois do título do Cruzeiro, ele disse, né, realmente teve uma procura, vamos ver como é que vai se desenrolar. Pelo que eu sei, o Cruzeiro me diz que o negócio não está fechado ainda. Mas é isso, tá? 4 milhões de euros é o que pede o Cruzeiro para negociar o João Marcelo com o Inter. Se o Inter ia pagar 6 milhões de euros pelo Joaquim, é uma matemática básica, né? O jogador de 4 milhões de euros é mais barato. Se o Inter tinha para pagar o Joaquim, para fazer o negócio, tem que ter para fazer o do João Marcelo também. Mas antes disso, tem que resolver a questão do transfer ban. E o transfer ban é um custo aí de 750 mil euros para pagar o Krasnodar. O Inter disse que o dinheiro ficou no meio do caminho, né? Foi, aí o Krasnodar assinalou uma outra conta para pagar e a conta não era de um banco, na visão do Inter, confiável. Então o Inter está esperando a FIFA dizer, né? Ó, Krasnodar, passa a conta aí, vamos fazer tudo dentro de uma regulamentação, vamos dizer assim, né, da FIFA, com a FIFA supervisionando tudo, é o que diz o Inter, para o Inter poder pagar. E o Inter tem que correr atrás do dinheiro também, né, porque não tem. E o Internacional também teve uma informação importante do dia de hoje, já que a gente está falando de dinheiro aqui, sobre a sua folha salarial. Foi o Simon também quem trouxe a informação na Rádio Gaúcha e a confirmação vem do lado do Internacional. O Inter hoje tem uma folha, e eu preciso explicar aqui, líquida de 13 milhões e meio de reais por mês. Isso é o que o Inter paga. Um salário e direito de imagem. Se forem contabilizados os impostos, e isso é importante porque o Inter tem que pagar os impostos da folha, essa folha sobe para 17 milhões de reais, tá? Vai para essa casa aí. Esse é um valor que hoje comporta a folha do Inter e ainda comporta, na situação atual, mais um jogador ou vários jogadores que somados ocupem 500 mil reais na folha. Então o Inter está com, vai lá, 17 milhões na folha bruta e pode suportar mais 500 mil. 500 mil e mais um imposto, né? Ou vamos no cálculo da líquida, né? 13,5 cabe mais 500, né? Pode chegar a 14 milhões líquida e subir para quase 18 no imposto, né? No bruto. Acho que assim fica mais fácil de explicar. Essa é a situação atual do Inter. O Inter pode abrir mais 500 mil na folha. Como? Com as negociações do Richard e do Cleiton Sampaio, que ganham isso aí no Inter, né? O Richard 400 mil e o Cleiton Sampaio 150 mil. Então, o Inter está ansioso ainda que aconteça algum negócio desse tipo até o fechamento da janela dia 27. Que esses dois atletas saiam e abram esse espaço na folha. Porque aí o Inter pode absorver ou um jogador com um salário de 1 milhão, ou 2 jogadores de 500 mil, ou um jogador de 600 e um de 400. Bom, aí vocês sabem, né? Vai ser dividido esse 1 milhão no que for a contratação do Inter, ou no que forem as contratações nessa janela. Isso é o que o Inter quer, pelo menos, tocar até a metade do ano. Essa é a situação financeira do Inter em relação a isso. Uma folha de 13 milhões e meio de reais líquida, que está chegando em 17 com os impostos no bruto. E o Inter, em termos de folha líquida, e até também na bruta, tá mantendo o mesmo padrão agora do que era a reta final de 2025. E é um dos motivos pelo qual o Inter acha que quase caiu. Porque tirou muita gente, que era importante, salários altos, mas os jogadores importantes do time. Saiu o Fernando, saiu o Wesley, saiu o Vitão agora no fim do ano. E esses valores abriram, né, na folha e o Inter não repôs. Nem vou colocar o Vitão nessa conta em relação a isso, tá? Mas especialmente as saídas do meio do ano. O Inter entende que, ao não repor, pensando no financeiro, quase caiu por conta disso. Por priorizar o equilíbrio financeiro. E ficou com essa folha aí que já estava na casa de 13 líquido e 17 no bruto. Com as mais saídas que aconteceram no fim do ano, né? Saiu Vitão, o Oscar Romero, o Alan Benítez, esses caras todos que saíram aí, mais a possibilidade de saída, com os que chegaram, ficou elas por elas, em relação à metade do ano passado. Mas o Inter quer subir um pouquinho, pelo menos essa folha. Hoje pode subir 500 mil no líquido e quem sabe possa subir mais 1 milhão no líquido se saírem Richard e também o Cleiton Sampaio. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, fica ligado, porque a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!